o seu ataque para a temporada 2026, Bruno Soares? Cara, o Grêmio encontrou mais do que o seu ataque. O Grêmio encontrou o seu ataque titular e o seu ataque reserva. Claro, o reserva do Carlos Vinícius ainda não temos a tranquilidade, digamos assim, né? Tem muita gente que acha, não, temos sim, é o Bright White. Só que, gente, o Bright White hoje ganha um salário para ser protagonista do Grêmio e não reserva. E ele ainda não está pronto, ele vai levar mais um tempinho para ficar ok, tá no departamento médico. O que eu estou falando de boas opções titulares e reservas é nas extremas. Hoje nós temos o TT, que para mim jogou bem, para mim fez uma boa estreia. Nós temos o Amuso, que para mim é titular absoluto, é um dos protagonistas do time do Grêmio. E o Enamorado, que a gente aqui descreveu, né, as virtudes dele muito mais pelo lado direito, quando a gente viu no Júnior de Barranquilla, entrou pela esquerda. O Cariel havia informado que a ideia do Grêmio principal realmente era utilizar esse jogador pela esquerda, e ele entrou bem. Claro, ele tem 1,67 m, ele é franzino, então fisicamente ele não vai ser um cara de enfrentamento com os adversários, mas ele tem muita qualidade técnica. Ele entrou driblando, passou por um, por dois, rápido, deu o passe para o golaço do Cristaldo. Então é um jogador que parece que será útil. Tudo, gente, dentro, né, da análise que a gente está falando de um campeonato gaúcho, mas é o que a gente tem também para analisar. Então, não dá para achar que o cara é craque, mas a gente pode elogiar. Achei que foi uma boa estreia do Enamorado. O Roger é o reserva, completando essas extremas com titulares e reservas. O Roger é o reserva do TT, com as características solicitadas pelo treinador. É um ataque que dá gosto de ver. O ponto é saber, né, Gamba, se o Cristaldo vai se tornar em alguém diferente do que foi nos últimos 2 anos. Esse capítulo eu quero avançar com vocês em seguida sobre o Cristaldo, mas eu quero a tua impressão, Luiz Mário, desse Grêmio contra o São Luís. O Grêmio está pronto para o começo do Campeonato Brasileiro. Como é que o Grêmio chega para o Grenal de domingo, Luiz? Eu acho que chega bem. Não é nenhuma... Falar do time do Grêmio, o time do Grêmio do meio para frente tem muita qualidade, só que eu quero falar de um jogador, que eu sentei no sofá, larguei meu celular, quando ele entrou ali, é o Namorado. É um jogador muito interessante. Esquece São Luís, tá? Eu tô falando ele pegando na bola, qualidade técnica. Ele virou uma bola do lado dele pro Marco Rocha, que ali não é qualquer jogador que vira uma bola daquela. Não é qualquer jogador que levanta a cabeça para ver o outro lado do campo. Eu tava observando a parte técnica dele. Falei, vamos ver se ele tecnicamente é muito bom. Se ele é inteligente, né? Porque a maioria dos jogadores rápidos demoram para pensar, e ele sabe pensar, ele é bom jogador. São burro. Então, assim, ó, foi um jogador que brilhou os meus olhos. Lógico que tem que ver muita coisa ainda, brasileiro, mas um jogador de personalidade, um jogador muito bom tecnicamente e não é burro. É um jogador que vai ajudar muito o Grêmio. Luiz, a gente vem falando desde o início do Gauchão. O Gauchão é isso. Ele é uma pré-temporada. Esses jogos contra equipes como São Luís, contra São José, com o Inter de 4-0, são jogos que para os jogadores ganhar confiança e se autoafirmando. Ou para outros, como aconteceu ontem com o Inter, para a gente ver que não serve. E esses jogadores do Grêmio estão mostrando nesse início que o time está no caminho, está sendo bem feito o trabalho. Assim como aquele Inter que ganhou de 4-0 do São José. Mas o Borré fez 2 gols. Mas para ter confiança, para iniciar a temporada, né, para retomada. Vai fazer bem para ele. Aí 3 gols do Vini. É importante o cara que vem fazendo gol. Pode ser contra o time do sindicato. Põe a bola para dentro, mete gol. E é isso, vai dando confiança, e foi o que o Grêmio fez no jogo de estádio. Jogou com alegria. Você viu o jogo? Independente da qualidade da equipe, jogou. E assim, volto a falar, torcedor, o Inter contra o São José também, que tinha a maioria dos titulares, também foi lá e fez os gols que tinha que fazer, e ganhou o jogo. Passa a regra, vamos para a próxima. E outro jogador também que eu vi que tem uma qualidade diferenciada é o TT, cara. O TT, quando ele leva mano a mano ali, sabe aquele jogador que assusta o marcador? Quando o jogador tá na entrada da área ali e parte para cima, o marcador fala assim, meu Deus, lá vem ele. Ele é esse jogador. Ele gosta de ir pra cima da marcação. E ele tem uma pedalada que tu não sabe pra onde ele sai. Ele voltou mais forte, viu? E ele vai pros 2 lados. Ele voltou mais forte. Outro mais jogador. Sim. TT é outro jogador interessante. E eu achei legal, Luiz, de ver que ele vai pros 2 lados. Mas ele dá a pedalada, teve uma que ele foi pra um lado, outra que ele foi pro outro, só que ele espera, né? É aquela pedalada que ele espera aonde a reação do lateral. Sim. Cara, é um jogador que, assim, eu vou te falar, não tá 100% fisicamente ainda. Tu vê que ele
Deu uma abafada ali, 30 minutinhos, deu uma abafadinha. E outra coisa, mas é um jogador interessante. Um jogador como ele, que veio com a expectativa que ele veio, badalado, o primeiro jogo traz muita ansiedade também. Perfeito. E é gremista, né? Ele quer, também tem isso, ele quer mostrar, pô, os caras investiram em mim, a torcida tá esperando muito, então preciso mostrar. Então o primeiro jogo é muito longe do ideal do cara. Ele vai ganhando essa moral e ele já ganhou confiança porque ele deu assistência pro gol, porque ele fez boas jogadas. Então o TT, golaço, né, o TT foi bem, mas assim, vai crescer ainda muito mais, gente. Um ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, o Grêmio pegou um time fraco e fez o que tinha que fazer, como falou o Magrão. Fez 5-0, legal. Só que tem uma coisa, o Luiz Castro, o Grêmio jogou bem, jogou, mas o Luiz Castro ainda não está satisfeito com o time. Não tá, não. Deu pra ver nitidamente isso na Casa Mata, porque o Grêmio está acostumado a jogar de uma maneira e tem alguns jogadores que são protagonistas do time que jogam dessa maneira como a equipe estava acostumada, que não é a maneira como o Luiz Castro quer jogar. O que eu tô falando? O Grêmio hoje joga trocando passes. Um time que envolve o adversário na troca de passes. Toca pra lá, toca pra cá, até achar o espaço. O Luiz Castro não quer essa troca de passes. Ele quer um time agudo, né? Agudo, pra cima, mais decisivo, vertical. Objetivo, vertical. Isso incomodou ele, né, mano? Incomodou muito. Incomodou ele. Isso, O muito. toque de bola, ele não, vamos, Isso ele queria aí. que os ele, caras... ele pediu um posicionamento diferente dos volantes. Pô, a gente tá falando do Arthur e do Thiago, que jogaram bem, que a torcida tá apaixonada de ver juntos. E ele quer algo diferente desses dois jogadores. Um passe mais rápido, mais em progressão vertical. Porque pro ponta pegar a bola com mais espaço. Pro ponta pegar a bola Mais no mano a mano a mano. mano, Porque senão a bola chega mais lenta no ponto. Então é algo que o Grêmio ainda tá ajustando para chegar no estilo Luiz Castro. Mas sabe por que isso? Por que ele tá assim incomodado? Porque ele é um cara inteligente, ele entende que esse nível de gaúcho dá esse espaço para jogar o Thiago e o Arthur, E o brasileiro que não vai ter no Perfeito, brasileiro. isso aí. Então ele quer moldar o time dele pro brasileiro e não pro gauchão. Ele quer usar o gauchão para ele melhorar o time dele e da Perfeito, forma que ele quer jogar. Bem colocado. Vamos lá. Cristaldo, um capítulo à parte, tá? Bruno Soares, talvez um dos maiores críticos de Cristaldo no estado do Rio Grande do Sul, está se rendendo ao Cristaldo. Calma. Está se rendendo Não estou. ao Cristaldo. Não estou. Luiz Castro, fala sobre Cristaldo. Prestem atenção que a fala do Luiz Castro é muito interessante, não só para o futebol, Magrão, mas para a vida. Prestem atenção. Ao longo da vida, de certeza que você nunca esteve sempre no seu melhor. E teve momentos aqui e ali menos bons. O mal da nossa sociedade é quando vê os outros em baixo, pisa e não os deixa vir para cima outra vez. Eu acho que nós, fundamentalmente nós, treinadores, temos de dar a oportunidade a todos. E se a vida em determinado momento me marcou e me pôs para o lado, e se eu lutei para sobreviver nela e se eu consegui crescer nela, é porque alguém me deu a oportunidade de que isso acontecesse. Eu vou dar a oportunidade a todos os meus jogadores, sem exceção, tenham eles a marca que tiveram, para poderem mostrar aquilo que tão bem sabem fazer e que tanto gostam, que é jogar futebol. E ele está dando oportunidade para o Cristaldo, senhor Bruno Soares. Então, Bandeira branca para o Cristaldo? Não, da tua parte? cara, vamos lá. Eu não posso aqui mudar de opinião a cada semana, né? Eu via muita gente assim que era apaixonada pelo Cristaldo e apresentava números de SofaScore para defender o Cristaldo e depois caiu na realidade do que é o Cristaldo. Eu ainda acho que o Cristaldo está jogando bem e vamos lá, gente. O Cristaldo não está sendo extraordinário. Ele melhorou comparado a ele mesmo. Ele ainda participa pouco do jogo, ele ainda tem dificuldade para jogar na entrelinha ali, naquele espaço mais povoado dos volantes adversários. Isso que a gente está falando do gauchão. Quem faz a jogada acontecer para o Grêmio é o Arthur, com a ajuda do Thiaguinho. O Cristaldo ainda não está nesse nível de organização de time. Ele melhorou, repito, comparado a ele mesmo, numa régua baixíssima. E fez um golaço. Eu aplaudi ele ontem, a Arena aplaudiu ele de pé, sábado. Foi um golaço realmente, ele bate bem na bola. Mas ele não é um jogador com nível para ser titular do Grêmio. Se o Luiz Castro entender que ele pode ser útil para o Grêmio, eu posso até concordar. Ele vai ser o reserva, ele e o William vão revezar como reserva imediato do 10 que vai chegar, beleza. E fico contente de saber que a direção pensa da mesma forma. A direção segue buscando um camisa 10. Não dá para cair no alto engano do Campeonato Gaúcho, porque depois na hora H da dificuldade, do jogo decisivo, aí não adianta reclamar do Cristaldo. Então a gente tem que fazer uma análise correta agora daquilo que realmente é o jogador, Gamba. Segunda-feira, iniciando a semana. Fábio, tudo bem?